Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino da região de Botucatu. Eu sou a Graziela, faço parte do Núcleo Pedagógico agora como PEC, Professor Especialista em Currículo, a nossa nova designação. E hoje, nossa ATPC quinzenal da Diretoria de Ensino, eu vou falar um pouco para vocês sobre habilidades essenciais. Aí vocês podem me perguntar, mas Graziela, agora em junho, no fim do semestre, a gente vai falar sobre habilidades essenciais, né? Desde o ciclo 2020 e 2021, a gente tem falado sobre habilidades essenciais. Por que agora? E aí eu respondo para vocês. É por alguns motivos, né? Então, agora em 2022, o nosso foco continua sendo as habilidades essenciais, ou seja, uma priorização de algumas habilidades do currículo. Um outro ponto é que as nossas avaliações, né, as AAPs, as avaliações diagnósticas, toda a elaboração do material Aprender Sempre, ela tem sido pautada, continua sendo pautada nessas habilidades essenciais. E um outro ponto é que em algumas visitas, acompanhamentos que nós, agora PEC, temos feito em algumas escolas, nós temos identificado ainda algumas dificuldades em se trabalhar com essas habilidades essenciais, no sentido de que esse ano nós temos um número razoável de professores que estão chegando na rede agora e que não pegaram a transição que nós pegamos, né, do antigo currículo para esse novo currículo paulista, o nosso currículo em ação. Então, como a gente detectou algumas dificuldades e nós queremos sempre estar com vocês no apoio pedagógico, nós achamos importante retomar esse assunto para a gente falar um pouquinho do que são habilidades essenciais. Tá joia? Bom, então eu vou apresentar para vocês o meu PPT com o tema habilidades essenciais e o nosso objetivo, que é refletir sobre a priorização das habilidades essenciais no trabalho pedagógico, né? Então, antes de falarmos das habilidades essenciais propriamente ditas, vamos relembrar um pouquinho a diferença entre habilidade e competência. A gente sabe que a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela está estruturada em habilidades que a serem desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, para que os estudantes atinjam as competências, as 10 competências que a BNCC nos traz. E para diferenciar habilidade de competência, eu queria utilizar o exemplo de dirigir um automóvel. E aí eu pergunto para vocês: você é um motorista competente? Dá uma pausa no vídeo, reflita um pouquinho, ou discute com seus colegas aí na TPC. O que é necessário para ser um motorista competente? O que a gente precisa saber fazer para ser um motorista competente? Um motorista competente, ele dirige com segurança, respeita as sinalizações de trânsito, ele está preparado para as adversidades no trânsito. Imagine que vocês estejam dirigindo por uma rua movimentada ou mais ou menos movimentada e se deparam com um gato atravessando na sua frente. Como vocês reagem, né? Será que a gente freia? Dá tempo de olhar pelo retrovisor para ver se não vai causar algum acidente mais grave, né? Como que nós, quais as habilidades, né, nós temos nesse momento para não atropelar o gatinho, mas também não causar nenhum acidente ali atrás? E quando essa outra coisa acontece, ao invés de um gatinho, a gente tem pessoas que brotam ali na frente, né? Eles saem do nada e resolvem atravessar, né? E a gente tá ali vindo na direção, o que acontece? Como que a gente reage nessas situações se você é um motorista competente? E aí,
eu trago aqui para vocês um slide que fala sobre algumas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida que nos pode tornar um motorista competente. Então, o motorista competente, ele tem geralmente habilidade motora, noção espacial, capacidade de ler e interpretar os sinais de trânsito, conhecimento sobre as legislações, noção básica de mecânica, inteligência emocional, ou seja, a habilidade é o saber fazer. Então, ele sabe fazer tudo isso, ou algumas coisas, o que pode o tornar um motorista competente. Então, a competência, ela é a mobilização de todos esses conhecimentos, de todos esses saberes, né? Então, a habilidade, o saber fazer, e a competência, a mobilização desses saberes. E aí, usando esse exemplo da direção, eu pergunto para vocês: será que todas essas habilidades, elas têm o mesmo peso? Então, por exemplo, eu, né, falando um pouquinho de mim, não tenho tanta habilidade para fazer baliza. Então, aquela vaga ali da garagem, uma vaguinha na esquina, é aquela vaga que eu vou. Agora todo mundo vai saber que eu sou péssima em baliza. Sou mesmo, não sou boa não, procuro uma vaga fácil. Mas eu dirijo com segurança, respeito as sinalizações. Não fazer baliza corretamente não fazer aquelas balizas difíceis, não me impede de dirigir. Mas as demais coisas? As demais coisas estão presentes. Então eu queria, fazendo uma analogia com o nosso currículo, existem algumas habilidades que elas são essenciais para a gente seguir em frente. Então, ter noção de legislação de trânsito, inteligência emocional para dirigir, respeitar as placas, as faixas, enfim. É imprescindível, é essencial para dirigir com segurança, o que pode me deixar mais próxima de uma motorista competente, embora eu não tenha todas as habilidades, como, por exemplo, fazer baliza. Então, levando isso para o nosso currículo, né, o que seria a habilidade essencial? São as habilidades e conhecimentos imprescindíveis para o percurso do estudante, né? Então, ter o foco, né, em aprender aquilo que é essencial para seguir aprendendo. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 tópicos, né? O contexto e por que focar nas habilidades essenciais, o que é essa matriz de habilidade essencial e o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais. Tá joia? Então, começando aqui no contexto e por que focar nas habilidades essenciais. Lembram em 2020, março de 2020, quando a gente teve, infelizmente, o início da pandemia do Covid-19? O que aconteceu? Nós tivemos as suspensões das atividades presenciais. E aí, o nosso tempo pedagógico foi reduzido. Desde então, vários indicadores, tanto da SEDUC quanto dentro da escola, nos tem mostrado claramente que houve um aumento na defasagem. Quando a gente analisa os resultados das AAPs, isso fica muito evidente, né? Que os alunos eles estão com dificuldades em resolver questões, né? Em desenvolver habilidades que são de anos muito anteriores, né? Ou de ano ligeiramente anterior ao que ele está cursando. E por isso tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens que são essenciais para que os nossos estudantes continuem suas trajetórias com sucesso, né? E com isso a gente diminua a defasagem e consequentemente, a desigualdade em relação às aprendizagens. Então, quando a gente pensa nas defasagens, a gente pode fazer uma comparação com um iceberg, né? Então, nessa imagem, a gente vê que apenas uma parte do iceberg está ali para fora da água. E aí, fazendo uma relação com a defasagem que a gente tem notado na rede, que apenas uma parte do problema é visível, né? A maior parte das dificuldades de aprendizagem, elas tendem a permanecer escondida, como a base desse iceberg, ó, gigante. Então, uma pontinha ali do que a gente consegue identificar, na verdade, a gente tem um problema muito maior
escondido ali embaixo, né? Embaixo ali da superfície. E se essa defasagem que os nossos estudantes eles estão apresentando, elas não forem sanadas, ela vai se ampliar. Então, a defasagem do sexto ano, se não for resolvida, ela vai impedir que o estudante aprenda parte das habilidades do sétimo ano, e dessa forma, se ela também não for sanada, ela vai se ampliando, até chegar no nono ano com uma defasagem ainda maior, e isso pode se estender até para o ensino médio, né? Falando novamente das AAPs, quando a gente analisa algumas habilidades que caíram para os estudantes do ensino médio e são habilidades do ensino fundamental, a gente já percebe uma dificuldade em resolver os problemas, em resolver as questões, né? Mostrando que há uma série de habilidades em defasagens que são de anos anteriores. Bom, então, o que que nós precisamos fazer? É preciso priorizar o que é essencial para reduzir as defasagens daquilo que é importante para que os nossos alunos continuem aprendendo. Por isso, o nosso foco em algumas habilidades. Mas e o que são, né? O que é essa matriz de habilidade essencial? Então, a gente sabe que nós temos um novo currículo no estado de São Paulo, o nosso currículo paulista, que tem como nome oficial de currículo em ação. Né? E o nosso currículo em ação, acho que para o ensino fundamental ele foi homologado em 2019 e para o ensino médio foi homologado em 2020. Então, ele traz, né, uma lista, uma sequência de habilidades a serem desenvolvidas por ano série, né, a cada bimestre. E o que seria a matriz de habilidade essencial? É como se fosse um recorte desse currículo, né? Então, houve priorização de algumas habilidades. Como eu estou falando desde o início, ao invés de trabalharmos todas as habilidades previstas no currículo para aquele componente curricular, né, para determinado componente curricular, houve uma priorização daquilo que é essencial. E essa priorização, ela focou as habilidades e os conhecimentos essenciais, mais uma vez, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Eu deixei aqui para vocês, depois eu vou enviar essa apresentação, as habilidades essenciais do ensino fundamental e médio de 2022, né? Entrando no site da EFAP, vocês vão encontrar essa lista de habilidades, mas clicando nesse link aqui, ó, clique aqui para acessar, vocês vão ter acesso a uma tabela no Excel que tem toda a habilidade, as habilidades essenciais de cada componente curricular da formação geral básica, tá? Depois, o novo ensino médio não tem essa priorização, porque também é novo. Mas aqui nessa tabela vocês vão encontrar a priorização, as habilidades essenciais para a formação geral básica, ok? Eu vou pegar o que ela tem, né? O que essa matriz tem? Ela vai incluir habilidades essenciais do ano série corrente que o estudante está, quanto de anos séries anteriores, que são pré-requisitos para que ele aprenda e continue avançando. Então, eu vou pegar como exemplo aqui as habilidades essenciais de ciências, que é o componente que eu atuo. Então, eu selecionei as habilidades do componente de ciências do sétimo ano, do segundo bimestre. Então, no segundo bimestre, deixa eu ver se eu consigo pôr um laser aqui. Nós temos aqui, ó, para o sétimo ano, nós teremos tanto habilidades do sétimo ano, que estão no currículo paulista para o sétimo, quanto habilidades do ano anterior, dos sextos anos. Eu chequei para ciências e elas estão, as habilidades essenciais de 2022 são as mesmas do ciclo 2020-2021, tá? Tenta dar uma olhadinha nas habilidades essenciais do componente de vocês. Parece-me que elas continuam as mesmas ou bastante similar. E quando a gente analisa quais são essas habilidades selecionadas, vocês vão perceber que ela tem sempre as habilidades do bimestre do ano série ali corrente e a do ano série anterior. No caso do sétimo ano, ó, eu tenho do sétimo e do sexto ano. Olhando aqui do oitavo ano, também do componente de ciências, eu tenho
habilidades dos sétimo anos, ó, aqui dos sétimos anos, a serem trabalhadas no terceiro bimestre, tá? Nesse exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, habilidades que são realmente do oitavo, mas habilidades que precisam ser recuperadas. Aqui, uma série de especialistas, né, se aprofundou estudando, selecionou essas habilidades como importantes para que os alunos continuem aprendendo. Bom, e o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Como eu já disse, priorizar. Então, focar nas habilidades essenciais significa priorizar. É selecionar aquilo que é prioridade para a gente trabalhar. E o que a gente pode ter de apoio para o nosso trabalho pedagógico, né? Então, nós podemos incentivar práticas pedagógicas que melhor apoiem os estudantes para avançarem de acordo com as habilidades de cada um. E o que isso implica? Em bom planejamento das aulas, né? Nós temos tido algumas formações na diretoria de ensino e já tivemos, né, sobre observação de aulas, sobre planos de aula, sobre metodologias ativas ou formações que incluem o uso de metodologias ativas. Então, um bom planejamento de aula, ele pode, né, e vai nos auxiliar com o desenvolvimento, com o trabalho com as habilidades essenciais. Também podemos problematizar as atividades, trabalhar com investigação. O currículo de ciências foca muito no trabalho investigativo, né? Aproveitando a curiosidade dos nossos estudantes, a curiosidade das crianças, dos adolescentes. Então, trabalhar com situações problemas, com investigação, com processos criativos, fazer o uso de metodologias ativas de aprendizagem, diversificando todos os recursos a serem utilizados, com apoio em tecnologias digitais, se for possível, se for condizente com a realidade da escola, né? Então, as tecnologias digitais, elas nos ajudam, pode nos ajudar muito, mas também não são imprescindíveis, a gente consegue desenvolver trabalhos muito legais sem o uso de tecnologias digitais, né? Então, elas servem como um apoio para o nosso trabalho. Outra coisa, nós temos o material de apoio Aprender Sempre. É esse material que ele vem para todos os anos séries dos componentes de língua portuguesa e matemática, e ele traz orientações didáticas para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de estudantes em uma mesma sala de aula. Então, a gente tem o Aprender Sempre língua portuguesa e matemática para todos os anos séries, né? Ele é semestral. E a partir de agora, do segundo bimestre, nós recebemos também o Aprender Sempre de Ciências da Natureza, tanto para o nono ano quanto para a terceira série. Então, a orientação é para que a gente priorize a utilização do material Aprender Sempre. Por quê? Porque o material Aprender Sempre, ele tem foco na recuperação das habilidades em defasagens. E ele traz atividades didáticas com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, se o seu componente, ele tem esse material de apoio, tentem priorizá-lo durante as atividades. É óbvio que não é uma obrigação, mas sim uma recomendação, né, da utilização desses cadernos, do Aprender Sempre, porque, como eu já disse, ele tem esse foco nas habilidades essenciais. Tá? E além disso, só sintetizando tudo que a matriz de habilidades essenciais orienta, como, por exemplo, a elaboração do caderno Aprender Sempre, que eu acabei de pontuar, a elaboração das sequências digitais de atividade, que agora, a partir do dia 20 de junho, nós teremos as sequências digitais do segundo bimestre. Também orienta na elaboração das avaliações formativas e diagnósticas, as nossas AAPs, né, avaliação da aprendizagem em processo e da nossa avaliação diagnóstica de entrada.
E além disso, elas também são a base para o planejamento e a realização das formações que a SEDUC realiza, tanto via CMSP quanto em convocação dos profissionais, convocação presencial, que depois essas formações são replicadas na diretoria de ensino através das orientações técnicas que nós temos realizado. Tudo isso visando garantir coerência entre as ações da nossa rede. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a matriz de habilidades essenciais, ela é o documento que nos orienta e dá suporte para a tomada de decisão de quais atividades deverão ser selecionadas e trabalhadas com os nossos estudantes. Ou seja, o trabalho com a matriz de habilidades essenciais nesse ano de 2020, também nesse ano de 2020, é o nosso principal direcionador, né? É o direcionador para as ações dos professores, da equipe gestora, da diretoria de ensino, da equipe central, né? Então, é ela que nos direciona, ela que direciona o nosso trabalho. Então, eu gostaria de agradecê-los, muito obrigada, e vamos juntos. Precisando, estamos à disposição, o núcleo pedagógico está à disposição e vamos juntos, pessoal. Muito obrigada.